Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo, né, esta apresentação, e agradeço o tempo que vocês estão disponibilizando para isso, ok? Então, para não perder muito tempo, deixo aqui compartilhar a apresentação, e aí eu já vou fazendo os devidos preâmbulos. Olá, meu nome é Fábio Siqueira Neto, eu trabalho no metrô de São Paulo, além de trabalhar no metrô de São Paulo, também sou professor universitário, né, das cadeiras de automação e sistemas digitais, transformação digital, e também falo um pouquinho por aí sobre futuro de emprego e tal, e empregabilidade. E, com base em todo esse portfólio, com as experiências do metrô, então foi desenvolvido este material que eu vou compartilhar com vocês, ok? Ele fala sobre liderança, obviamente que sem nenhuma pretensão de descaracterizar tudo aquilo que já foi desenvolvido e estudado sobre liderança, obviamente, né? Liderança é um tema amplamente estudado, com resultados significativos. E o que eu vou trazer aqui para vocês é uma proposta, né, que não tira o crédito de todas as outras, muito pelo contrário, é só mais uma proposta, né, que eu espero que seja útil para vocês, mas eu gostaria que vocês entendessem que essa proposta dentro de um conceito que eu pratico no dia a dia. Eu entendo que todas as pessoas que ocupam alguma posição de comando, seja na empresa, seja até, de repente, na vida pessoal, essa posição de comando ela precisa de três habilidades fundamentais. A primeira habilidade fundamental que eu vejo é a habilidade de definir estratégias, né? Definir estratégias é criar um ponto futuro de forma que essa entidade que ele comanda, essa área que se comanda, ela possa crescer, evoluir durante um tempo, então olhar lá na frente e idealizar um destino, ok? Para idealizou esse destino, então esse comandante, vamos dizer assim, ele precisa engajar o time dele, ou engajar as pessoas que estão envolvidas, né, criando conexões, criando propósitos com esse futuro, e aí essa habilidade, segunda habilidade fundamental, então, da liderança, né, então, temos uma visão estratégica, temos uma capacidade de liderança, mas só essas duas também não fazem com que a gente, de fato, chegue no destino. Você precisa da terceira habilidade fundamental, que é a habilidade de gestão. Aquela habilidade que vai enxergar se nós estamos no ponto certo, no momento certo, se nós estamos atrasados, se nós estamos muito adiantados. Então, essas três habilidades, elas formam, na minha opinião, um modelo ideal, né, de quem está em posição de comando, ok? E nós vamos tratar hoje de uma das habilidades, que é a liderança. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, ok? Esperando aqui a minha apresentação mudar de tela. Eu não sei, vou ver por que não está mudando. Se não vai no amor, vai no forçado. Bom, então, esse modelo que eu vou apresentar para vocês é um modelo baseado num conceito chamado conceito X. O que é esse conceito X? É um conceito que foi desenvolvido pelo próprio metrô de São Paulo em alguns dos seus projetos, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas basicamente é assim, é modelar a liderança com base em experiências, nas experiências dos seus colaboradores, do seu time, né? E com base nessa experiência também nas experiências dos clientes. E acho que vale um conceito bem básico de experiência, que é assim: os nossos clientes do metrô de São Paulo, eles contratam da gente uma viagem, ok? Um ponto de origem até um ponto de destino. Então, durante muito tempo, a gente acreditou que esse era o nosso produto, que esse era o nosso serviço. E, de fato, ele o é. Mas a experiência, ela vai além da viagem. A experiência é tudo aquilo que aconteceu durante essa jornada desse passageiro, durante a viagem dele, e ele carrega isso para fora mesmo depois que ele saiu do metrô, saiu da estação de destino dele, as experiências que ele viveu ali durante a sua viagem, ele continua com essas experiências vivas dentro dele. Então, a experiência ela vai muito além do produto, do serviço típico, natural da que a empresa presta. Ela vai justamente para um negócio que eu vou falar bastante aqui, que é a questão da percepção de como esse produto, esse serviço foi consumido e como que isso reverbera depois desse momento de consumo, ok? Então, assim como os próprios colaboradores, bateu o cartão na saída, o colaborador vai embora,
não é que acabou a jornada dele ali. Se ele passou um momento de alegria dentro do trabalho dele, ou se ele passou um momento muito tenso, isso também extrapola o limite da empresa, né? Isso também faz parte da experiência. E o que a gente vê é que essas duas coisas juntas, né, elas de fato constroem algum tipo de resultado, ou deixam de construir algum tipo de resultado. Então, o modelo de liderança que será apresentado aqui está muito pautado nessa questão do X que remete às experiências, tanto dos colaboradores quanto dos clientes, ok? E aí, para melhor, eu sou engenheiro, mas também faço gestão há muito tempo, mas eu percebi, para mim é muito importante que quando eu vou aplicar algum tipo de método, eu preciso que isso esteja estruturado de algum jeito, uma estrutura lógica, que faça sentido e que seja exequível. Então, o que eu procurei fazer nesse trabalho da EMESP foi pegar todo esse conhecimento que eu tinha, minha experiência de gestão, e experiência acadêmica de estudo, e também transformar isso em um modelo que pudesse dar um pacote de ferramentas e métodos para aplicar esse modelo. E esse modelo, então, esse pacote é um framework, então Liderança X é um framework que eu vou apresentar daqui a pouco para você. Me perdoem que eventualmente vou precisar dar uma parada para tomar uma água, ok? Para que serve liderança X, então, né? Além da questão de liderar o time. Ele é muito também focado em preparar, né? Em criar uma preparação no ambiente de trabalho para a construção de resultados, em detrimento de um processo de adaptação que a gente vive com maior constância nos nossos dias a dias, né? Então, se adaptar é importante? Lógico que é importante, porque eventualmente situações surgirão que a gente não faz a menor ideia, desconhece. Então, a capacidade de adaptação é extremamente importante. Mas se a gente conseguir criar um novo modelo mental, um novo mindset de preparação, muito provavelmente as necessidades de adaptações elas serão bem menores com o passar do tempo. Então, o foco do Liderança X, além de tudo, é um foco na preparação dos líderes e não na adaptação desses líderes durante sua jornada. Existe dentro do campo da liderança, né, da coisa maior, mais abrangente da liderança, existe até uma liderança que é a liderança adaptativa, que é algo que as empresas até buscam os seus líderes, né? O que eu estou tentando propor aqui não é descaracterizar a necessidade dessa liderança adaptativa, mas talvez trazer um modelo que possa ser até um pouco melhor em certas situações, que ao invés de eu ter de me adaptar o tempo inteiro, eu já estar preparado para as situações que acontecem, ok? E o legal, como eu já citei, é que essa liderança X ele está alinhado a alguns projetos do metrô de São Paulo. Então, desde 2018, 2019, desculpa, alguns projetos do metrô de São Paulo já começaram a ser concebidos, projetos de sistemas e grandes infraestruturas que, de alguma maneira, estão ligados diretamente ao serviço de transporte, ok? Algum desses projetos, ele já prevêem a experiência dos colaboradores e dos passageiros dentro das suas entregas. Então, é assim, é um projeto de hardware, né, de sistema grande, né, mas que ao fazer esse projeto, ao fazer esse sistema, a gente já também considere as experiências dos colaboradores e dos clientes. Porém, assim, o que acontece? Para que esses projetos, eles, de fato, quando eles estiverem entregues, né, quando essa plataforma, quando esse novo sistema, quando essa infraestrutura for entregue, para que ela possa, de fato, ser aproveitada da maneira como foi concebida, as lideranças que devem atuar nesses postos, elas precisam estar preparadas para esse novo mundo, né? Então, a ideia do Liderança X, ele nasce de uma convergência com esses projetos do metrô, né? E, em princípio, com essa convergência, a gente vai conseguir tirar o máximo de proveito lá na frente, quando esses sistemas estiverem em operação, daquilo para o qual eles foram realmente projetados. Mas não significa que a gente não consiga usar o Liderança X em outros lugares que não apenas no metrô, ok? E por fim, né, esse framework também tenta compatibilizar um desafio de todas as lideranças, de todas as empresas de hoje em dia, que é um mundo completamente novo, né? A gente fala de VUCA, que está evoluindo para o tal do BANI, né, sem entrar na questão do detalhamento do que é isso, mas é uma complexidade maior, mais segurança, né? Com choques de gerações, né? Nós temos várias gerações dentro das nossas empresas que têm culturas e
e ideias completamente diferentes, mas que elas devem ser complementares, né? E tudo isso com um parque tecnológico que chega também cada dia que passa com mais evolução, com mais recurso como inteligência artificial. Então, a questão da preparação que eu falei, da liderança X dentro de um processo de preparação, ele vem também para poder abraçar esse novo mundo, pacificar as relações entre gerações e tirar o máximo de proveito do que as tecnologias podem nos oferecer. Beleza, então isso que está na tela de vocês é o nosso Framework Liderança X, beleza? Então, o que nós temos aqui nesse framework? Eles estão estruturados numa ordem sequencial lógica, em princípio, mas obviamente que a ideia é que tem uma sequência cronológica, mas eventualmente alguns pontos eles podem ser trabalhados em paralelo, ok? Mas tudo começa com de como que a gente traça os objetivos, tá? E aí, a primeira parte, né, do nosso do framework é esse aqui, ó, desenvolver interesse genuíno no bem-estar dos liderados. Se nós estamos falando e por que ele é a entrada do framework, né? Nós estamos falando de experiências dos colaboradores. Então, é assim, existem certas pessoas, certos líderes que talvez não tenham essa questão do interesse genuíno no bem-estar. Não estou dizendo que não curtam, não queiram bem-estar, todos querem. Mas o interesse genuíno é aquele, vou dar um exemplo, o líder, quando ele passa próximo da sua equipe, aí ele percebe, um dia ele percebe um comportamento um pouco diferente de um dos seus colaboradores, ele já automaticamente, intuitivamente, naturalmente, ele percebe esse comportamento, ele aguarda, passa o segundo dia, ele percebe, no terceiro dia, se esse comportamento diferenciado continua, esse líder, que é o líder que eu vou chamar aqui no trabalho de líder X, provavelmente ele vai chamar esse colaborador num canto e perguntar se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa, se precisa de alguma ajuda. Então, é nesse sentido que eu falo de interesse genuíno. E por isso que ele é a porta de entrada do nosso framework. Porque dentro desse contexto do liderança X, a pessoa que vai usar esse framework, vai aplicar ele, se quiser aplicar, ela precisa ter dentro dela esse interesse genuíno no bem-estar das pessoas com as quais ela trabalha, ok? Então, se esse primeiro objetivo tiver, ok, atendido, então, a segunda parte é eu tentar, né, provocar o engajamento, conectando os propósitos individuais com os da empresa. Então, obviamente, aqui, eu não falei no começo, é bom falar agora, né? O Framework Liderança X, ele está aqui para tentar buscar resultados de alto desempenho, desenvolver equipes de alto rendimento, ok? Então, para que a gente possa, então, desenvolver esses times de alto desempenho, essas equipes de alto rendimento, então a gente passa por esse framework, que obviamente que engajamento, né? Várias literaturas falam isso, que engajamento está muito ligado a propósito, e quando os propósitos da empresa das pessoas estão alinhados, então esse engajamento vem num nível muito forte, e com um nível muito forte de engajamento, vem também resultados também muito expressivos, ok? Ok, provocamos engajamentos, agora será que nossos ambientes estão adequados para que esse engajamento ele de fato consiga gerar resultados? Aqui eu estou falando principalmente de ambiente físico mesmo, tá? Será que o ambiente físico onde nossos times trabalham, eles estão adequados para aquilo que eles executam? Então, só se o líder tivesse interesse genuíno, se conhecer os propósitos, ele conseguirá perceber se o ambiente ele está adequado para que os trabalhos sejam aplicados, né? Ok, temos ambiente adequado, temos propósito, tem interesse genuíno, e aí tem a questão de manter a coerência, né? Entre o discurso e as ações tomadas. Estou falando de objetivos dentro do framework de liderança X, certo? E aqui, quando eu falo de manter a coerência, é mais em cima da percepção de coerência. Será que os colaboradores percebem a coerência entre o discurso e as ações? Então, é isso que precisa estar muito claro dentro do liderança X. É assim, é aquele que várias, né, coisa antiga que fala que a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, que é a mesma coisa. Não basta dizer que tem coerência, mas a coerência precisa ser percebida pelo time, ok? Quando isso acontece, obviamente, a gente chega num cenário onde os resultados começam a ser entregues com um alto desempenho, com alto rendimento. Então, nós estamos falando dessa parte dos objetivos e como que eles se alinham, né, não necessariamente no tempo, mas em ordem, para que eles possam, para a gente possa chegar em resultados de alto desempenho. Aí eu tenho as ferramentas, eu tenho os vetores que, de alguma maneira, eles alimentam, eles fornecem estruturas para que esses objetivos eles sejam atendidos. Então, temos aqui, então, a primeira ferramenta, né, o alinhamento de propósitos. Se a gente
né? Se a gente tem aqui que fazer aqui em cima, né, nos objetivos, nós precisamos provocar engajamento conectando os propósitos da empresa com dos colaboradores. Então, a primeira parte é poder fazer alinhar esses propósitos, ok? E aqui entra uma habilidade extremamente importante do líder X, que é a capacidade de fazer conexões, perceber possíveis conexões e fazer essas conexões. Conectar propósito do colaborador, com o da empresa, com um dos resultados que precisam ser gerados, né? Então, e nesse momento, principalmente da linha de propósito, tem uma parte extremamente importante, né, para o bem-estar do time, que é a questão de ajuste até das expectativas. Né? Nessa parte aqui, a gente ajusta também um pouco ao identificar propósitos, ao buscar conexões, ao mesmo tempo a gente começa a ajustar as expectativas. E é extremamente importante que dentro desse processo, todas as expectativas elas estejam totalmente ajustadas no início, para que não haja frustração no final, e com frustração o desempenho cai com certeza, né? Beleza, temos aqui um alinhamento de propósito e depois, então, nós vamos ver, será que os valores, eles são compartilhados? Por quê? Porque também não preciso chover no molhado, muitas pesquisas mostram que quando a gente tem propósitos alinhados, valores compartilhados, cria-se, então, essa conexão extremamente forte, né? Entre empresas, líderes e colaboradores, e essa conexão forte é a base para que o alto desempenho, o alto rendimento aconteça. Desculpa. Então, chegamos aqui nos vetores, um terceiro vetor que faz parte, então, da base, né, dessa base vetorial de ferramentas. O terceiro vetor, que é o autoconhecimento, ele cria esse alicerce para que tudo isso em cima possa acontecer, ok? E o autoconhecimento aqui é o autoconhecimento para o líder. Tá? Não estou falando, todo mundo, é importante que todos tenham, de alguma maneira, a iniciativa, né, de buscar o autoconhecimento, que é uma iniciativa que envolve muita coragem. Mas dentro do framework Liderança X, o líder X, ele precisa ter essa vocação natural pelo autoconhecimento. Por que isso? Porque o autoconhecimento vai fazer com que o líder ele compreenda por que talvez ele fique feliz em um certo momento, por que ele fique nervoso com algum tipo de reação dos seus colaboradores, por que ele se sente engajado em algumas outras frentes, tudo isso ele vai perceber por meio do autoconhecimento. Então, uma ferramenta extremamente importante e ela forma a base dos vetores do framework, ok? Bom, se os propósitos estão alinhados, os valores estão compartilhados, e o líder, desculpa, o líder, ele tem essa coragem natural de se autoconhecer, provavelmente o ambiente que ele vai criar dentro do seu time é um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas não têm medo, elas sabem que as relações são abertas, que elas podem conversar umas com as outras, mas principalmente nesse ambiente de segurança psicológica, o que mais a gente consegue tirar de resultado positivo é a tolerância ao erro, e com a tolerância ao erro surgem inovações, surgem ideias importantes. E essas ideias importantes é que fazem, na verdade, as equipes alcançarem resultados diferenciados, né? Não é indo no by the book que a gente consegue resultados exponenciais, resultados de alto desempenho. É justamente inovando a todo momento, seja inovando de forma no processo, no produto, no serviço, seja o que for, né? É assim que a gente consegue, de fato, mostrar uma coisa diferente. E isso a gente só vai ter isso no nosso time se esse time tiver segurança psicológica para poder trabalhar, ok? Bom, se aí, vindo nesse caminho, né? Se nós temos alinhamento de propostas, valores compartilhados, o líder se conhece, o ambiente está um ambiente de segurança psicológica, obviamente que as relações são relações de confiança. E aqui é extremamente importante as relações de confiança, porque aqui é aquele momento onde, se o líder estiver numa situação em que ele precisar mudar de rota e ele não tiver tempo de falar que precisa mudar de rota, dando um exemplo metafórico, o time vai atrás dele sem perguntar por que ele está indo por lá, né? Essa é uma forma de identificar se a questão das relações de confiança entre time e líder, se elas estão de fato acontecendo na vida real. Quando o líder não precisa explicar muito quando ele tem que tomar algumas decisões. Quando isso acontece é porque a relação de confiança é a tal ponto que a equipe não precisa mais ficar perguntando o porquê das coisas. Eventualmente, o líder sempre explica o porquê. Um líder X sempre explica o porquê das coisas, mas eventualmente, numa situação de crise, alguma coisa crítica, e que não houver muito tempo para falar sobre isso, se a equipe o segue, é porque as relações estão, de fato, estabelecidas numa base de confiança muito grande. E aí, a partir daí, então, que nós temos, indo para o item 6 aqui, nós temos, então,
os feedbacks que são genuínos. O que é feedback genuíno? É um feedback aberto, em que as pessoas têm condições de falar aquilo que elas pensam, a verdade, e por que já está lá no 6, né? Porque para que esse feedback aconteça e tenha o resultado, de fato, desejado dentro do processo feedback, é importante que toda a parte de trás tenha sido estabelecida, ok? E aí tem um feedback, se o feedback for genuíno, as pessoas terão impacto profissional e pessoal, porque onde você cresce de um lado, você acaba crescendo do outro também, e aqui o importante é que seja percebido esse impacto, né, de alguma forma, o líder tem que criar condições para que o impacto seja percebido, e então a gente possa celebrar, né, essas conquistas, ok? Então esse é o framework Liderança X. E esse framework, ele foi aplicado, né, não ainda com o nome Liderança X, mas dentro do conceito de liderança. O Liderança X depois foi um ajuste entre o que era praticado com os projetos do metrô, mas ele foi praticado entre 2018 e 2019, numa unidade de negócios que é de engenharia de operação, tá? E aí, como é que ele foi feito? Mostrando aqui, nesses dois primeiros passos, o alinhamento de propósito e o compartilhamento de valores, eles foram obtidos em duas reuniões, uma reunião com todo o time, onde foram definidos onde foi definida uma visão estratégica, por exemplo, uma parte de propósito daquilo que estava sendo imaginado, e depois reuniões individuais com os colaboradores. Eita, esqueci tudo aqui, mas é isso. Reuniões individuais com os colaboradores. Para quê? Justamente para poder identificar os valores de cada colaborador, os propósitos de cada colaborador. Foi nessas reuniões aqui isso foi coletado, né? A partir daí, então, é que todas as outras ferramentas foram sendo desenvolvidas e aplicadas no dia a dia. De que forma? Olhando-se os propósitos individuais e da empresa e os resultados, percebi porque foi o que apliquei, por isso que eu falo, percebi a necessidade de criar 3 tipos de entregas diferenciadas, ok? Eu vou falar um pouquinho rapidamente dela. E desses 3 tipos de entrega, para que houvesse, então, essa outra parte aqui, né, toda essa parte de segurança psicológica, confiabilidade, feedback, era feito um acompanhamento ali bem próximo mesmo de tudo que estava sendo feito para que pudesse dar o retorno, ver se os resultados estavam sendo gerados da forma como deveria e também para poder dar o retorno para as pessoas. Então, a primeira entrega que foi feita foram os trabalhos individuais. Por que os trabalhos individuais? Porque percebeu-se que tinham muitos colaboradores que tinham necessidade de mostrar o trabalho dele. E a gente tem que respeitar isso. Porque tem pessoas que querem mostrar a capacidade que elas têm de se autodesafiar, e isso é extremamente importante, né? Então, desses desafios, das propostas de desafios, por exemplo, surgiu um laboratório de inovação daquela área, né? Uma pessoa idealizou isso, construiu, mobilizou essa ideia, mobilizou um time, desenvolveu e criou um laboratório. Esse laboratório está em operação hoje no metrô de São Paulo. Um outro projeto idealizado também por um colaborador é o Sim 360, que é do Eduardo Campos, né? Que é transformar uma série de treinamentos que eram presenciais em um ambiente virtual, de forma a economizar tanto o HH, que não precisava ser deslocado mais para treinamento, como o próprio ativo, né? Um trem, que a gente antes separava o trem para poder fazer treinamento, e quando esse sistema estiver totalmente entregue, muito provavelmente boa parte dos treinamentos que antes eram presenciais, com ativos dedicados, poderão ser feitos em ambientes virtuais. Um outro tipo de entrega que uniam grupos, eu percebi durante as reuniões que haviam grupos que tinham interesses comuns, né? E aí, por meio de uma equipe de design, né, isso aí também a sorte um pouco ajuda, essa unidade de negócio tinha uma equipe de design lá dentro. Essa equipe de design conseguiu, com ferramentas de design, unir esses nichos, esses grupos que não tinham relação necessariamente com as mesmas áreas de negócio afins, né? Porque lá tem área de material rodante, de sistemas, de arquitetura, mas dentro desses times todos tinham pessoas que tinham ideias que eram ideias que tinham convergência, e aí com o grupo pessoal de design conseguiu, então, montar um cenário com ferramentas de design para que fossem criados desafios, e foram criados 8 desafios, que são esses que estão na tela. Esses desafios, então, eles tiveram um prazo de 12 meses para serem concluídos, os grupos tinham total independência, né? Eles que desenvolviam a estratégia, desenvolviam as ações, e todos eles, após o final dos 12 meses, todos eles conseguiram entregar os resultados dos desafios que estão aí na tela. Okay? Então, foi bem interessante também. E, por fim, né, a gente teve os desafios que eram individuais, para atender as demandas individuais, desafios
em pequenos grupos que era para atender as demandas de nichos, né, de pessoas que tinham pensamentos convergentes, valores convergentes, e tinham as entregas normais dessa unidade de engenharia. O interessante é que, assim, ao dar oportunidade para as pessoas desenvolverem desafios individuais e em pequenos grupos, o engajamento dele dentro dos outros processos, né, dos processos do dia a dia da área e de grandes projetos como esse, também aumentou muito. Então, nesse período, saíram grandes projetos dentro dessa unidade de negócio. Entre eles, por exemplo, o CCOX, o X que converge, né, que a liderança X vem, na verdade, desse primeiro projeto em que a gente olha a experiência de colaborador e passageiro, que é o nosso CCOX, ok? Temos um novo sistema de monitoramento. Esse sistema de monitoramento, por exemplo, foi reconhecido por uma empresa de brasileiros, mas que é sediada no Vale do Silício. Ele já foi reconhecido como um case de inovação em governos, foi citado isso quando a gente publicou esse sistema, né? E também é um grande projeto de segurança cibernética operacional, totalmente desenvolvido pelo pessoal do time e que também está em operação nos dias de hoje. Então, esse é o tipo de entrega, 3 grandes projetos que aí envolviam mais pessoas, mas o engajamento aumentou muito, ok? Então, já para a gente finalizar, quais são as conclusões do nosso framework Liderança X, tá? Que a gente percebeu que, ao considerar as experiências dos nossos colaboradores dentro daquilo que se espera como resultado da empresa, a mudança de entrega de engajamento foi muito grande e isso levou a um alto desempenho face aos projetos que eu citei para vocês aqui, ok? Só que é extremamente importante que isso seja desenhado estrategicamente em conjunto, como foi feito no projeto CCOX, né? No projeto do CCOX não foram pensadas como é que eu faço a experiência do passageiro e um outro fórum, como é que é a experiência do cliente. Não, essas duas coisas foram construídas juntas. Porque o cliente, no nosso caso, por exemplo, o cliente ele interage muito com o colaborador interage muito com o cliente, então como é que a gente converge essas duas experiências para alguma coisa de fato que traga resultado, que traga valor para ambos. Então elas precisam ser desenhadas juntas, ok? Como eu falei, o que eu estou propondo aqui, o que eu apresentei para vocês, é uma ideia, né? Mas não quer dizer que seja o melhor dos mundos em termos de liderança, muito pelo contrário, é uma proposta que algumas pessoas podem achar que é interessante aplicar, outras não. Mas o que é, de fato, importante falar é que o perfil do líder, ele tem que ter uma compatibilidade com esse framework. Lembra? Principalmente a questão de o líder ter o interesse genuíno no bem-estar dos seus colaboradores. O que isso quer dizer? Que em algum momento pode ser que o líder tenha que abrir mão de um resultado no curto espaço, né, para poder alinhar uma melhor experiência do seu funcionário, abrindo mão desse resultado no curto espaço para transformar esse resultado em um médio prazo, né? No curto prazo e no médio prazo. Então, não é todo líder que aceita isso, abrir resultado do curto prazo, transformá-lo no médio prazo, para que a experiência colaboradora ela seja melhor. Não é todo líder que aceita isso, não está certo, não está errado, mas dentro da liderança X, essa é uma coisa que vai precisar ser assumida se quiser embarcar nessa jornada, ok? E, principalmente, né, todo mundo diz isso o tempo inteiro, mas aqui, de fato, isso é um mantra. Ou seja, ali na liderança X, o líder sabe que os resultados são alcançados por pessoas, ok? Então é isso, agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenha sido útil e provavelmente ficarei aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Um grande abraço e um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo. Muito obrigado pelo tempo de vocês.